Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal desta sexta-feira. Os números da inadimplência em queda no país. Pela primeira vez este ano, Serasa registrou recuo na quantidade dos mal pagadores. Apesar dos sinais de otimismo, os endividados ainda correspondem a quase 45% da população adulta no Brasil. E a dívida acumulada por eles já está em 346 bilhões de reais. Enquanto o número de devedores recua, a dívida pública brasileira vai às alturas. Subiu 2,95% em junho e já chega a 6 trilhões 190 bilhões de reais. O município de Maceió se prepara para receber indenização bilionária. O acerto feito com a Braskem ocorre devido a um afundamento do solo causado por anos em consequência da mineração e que afetou 5 bairros da capital alagoana. Novidades no setor da mobilidade urbana. A Embraer já anunciou para 2026 a entrega dos primeiros carros voadores que serão produzidos no país e que serão montados e estruturados na fábrica da empresa, que já está sendo ampliada e modernizada em Taubaté, no interior de São Paulo. No Paraná, autoridades de saúde estão em alerta com a baixa procura da população pela vacina bivalente no combate à Covid-19. Um alerta da NASA sobre o clima no planeta. A Agência Espacial Americana destaca que este mês de julho poderá ser o mais quente, talvez dos últimos milhares de anos, na superfície da Terra. E entre tantos fenômenos naturais, prepare-se para ver este espetáculo. É o impressionante mar de lava que se espalha e que indica o surgimento de um novo vulcão numa das regiões mais distantes da Islândia. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Pela primeira vez este ano, Serasa registrou queda no número de inadimplentes no país. Foram 450 mil devedores a menos no mês de junho. Os números do mapa da inadimplência foram divulgados nesta sexta-feira. Os números de junho, divulgados hoje, revelaram a queda. Se no mês de maio o total de devedores no país era de 71 milhões e 900 mil, recuou em junho para 71 milhões 450 mil, com o nome na pendura. 43,78% da população adulta do país. Percentualmente, a queda até aparenta ser pequena, 0,63%. Mas é uma mudança no sentido da curva da inadimplência entre os brasileiros. No ano passado, por exemplo, foram sucessivas altas e novos recordes nos números entre os inadimplentes. E estes números, referentes a junho, evidentemente não consideram o Desenrola Brasil, que começou no início desta semana, em 17 de julho. Mas antes disso, várias instituições bancárias já tinham dado início a feirões próprios, com condições específicas para a renegociação de dívidas, descontos para pagamentos à vista e cortes nos juros, por exemplo, o que contribuiu para a queda na inadimplência. Entre os estados que concentram o maior percentual de endividados estão o Rio de Janeiro, com 52,8% da população nessas condições, o Amapá com 52,72% e o Amazonas com 52,2%. No Distrito Federal também está mais difícil para a população conseguir quitar as dívidas. 52,5% estão com o nome sujo na praça e têm contas a acertar. Apesar da importante queda na inadimplência, a preocupação é grande, segundo o Serasa, porque o total em dívidas acumuladas pelos devedores no país chega hoje a 346 bilhões de reais. É como se, em média, cada cidadão tivesse uma dívida de R$ 4.846,15. Bom, e se por um lado caiu o número de devedores, por outro cresceu a dívida pública brasileira. O aumento foi de 2,95%. Com isso, a dívida pública no Brasil chegou a impressionantes 6 trilhões 190 bilhões de reais, de acordo com as informações divulgadas hoje pelo Tesouro Nacional. A chamada dívida pública do país é o que acaba financiando o déficit orçamentário do governo.
Títulos emitidos e despesas assumidas com juros mais altos fizeram com que no mês passado essa conta ficasse maior. A dívida, que em maio estava em 6 trilhões e 100 milhões de reais, deu este salto para 6 trilhões 190 bilhões, o maior patamar registrado pelo menos nos últimos 12 meses. Segundo o Tesouro Nacional, a emissão líquida de títulos foi a maior no país desde dezembro de 2020. O preço médio gasto para a emissão desses títulos caiu. Apesar disso, a previsão do Tesouro é de que a dívida pública do país suba ainda mais até o fim deste ano e que chegue em dezembro a valores entre 6,4 e 6,8 trilhões de reais. Apesar de os números serem tão altos, já estavam previstos no Plano Anual de Financiamento divulgado no mês de janeiro. A Braskem vai indenizar o município de Maceió em 1 bilhão e 700 milhões de reais pelo afundamento do solo em 5 bairros da capital alagoana. A Braskem anunciou hoje que acertou acordo com o município de Maceió para o pagamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais relacionados à indenização, compensação e ressarcimento da cidade por conta dos danos causados pelo afundamento do solo ocorrido na capital alagoana. A Prefeitura de Maceió falou que os recursos do acordo serão destinados à realização de obras de estrutura no local e também na criação do Fundo de Amparo aos Moradores. Este processo de afundamento do solo começou em 2018, consequência de décadas de mineração. Com isso, parte da capital sofreu e muito, com rachaduras nas ruas, prédios, residências, levando aproximadamente 55 mil pessoas a serem obrigadas a deixar as casas e negócios. São mais de 14 mil imóveis condenados em 5 bairros de Maceió: Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Bebedouro e Farol. E a tragédia urbana ainda em curso transformou áreas inteiras em bairros fantasmas. Um problema que ainda está longe do fim, já que o solo continua a afundar lentamente em Maceió. Situação muito difícil, né? Complicadíssima em Maceió, e o solo continua afundando, apesar aí da indenização já garantida pela Braskem, né, para atenuar aí tantos problemas graves e tantas desapropriações por conta dos afundamentos aí que atingiram 5 bairros do município de Maceió. Vamos falar de tecnologia agora, gente. Os planos para o futuro são na indústria brasileira e vários, né, já estão agendados. Em 2026, devem sair da fábrica os primeiros modelos de carros voadores que serão produzidos no país. É isso mesmo. A planta que vai garantir toda a infraestrutura da nova indústria será a de Taubaté, no interior de São Paulo, numa estrutura que está sendo ampliada e totalmente modernizada. Os eVTOLs, sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, serão fabricados em uma unidade da própria Embraer, que já existe em Taubaté e que será ampliada para receber a linha de produção dos carros voadores. A expectativa é que os primeiros modelos saiam da fábrica a partir de 2026. De acordo com a Embraer, o local se beneficia de uma logística estratégica, com fácil acesso por meio de rodovias e ferrovia. E também pode contar com o apoio das equipes da Embraer e da IVE, em São José dos Campos, para a produção. O anúncio da Embraer, feito hoje, coincide com os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Hoje, 12 estados do país já trabalham e disponibilizam a emissão da nova carteira de identidade do país. Uma estimativa do governo federal indica que 1 milhão de novas carteiras já foram entregues a cidadãos brasileiros. A nova carteira de identidade já foi emitida para 1 milhão de brasileiros, segundo o Ministério de Gestão. O documento utiliza o CPF como número básico de identificação do cidadão dos bancos de dados de serviços públicos. O governo federal pretende aumentar a integração para a implantação de carteira de identidade a todos os estados até novembro deste ano. Emitir a carteira de identidade é importante porque trata-se de um documento que diminui a quantidade de fraude. Antes era possível que uma mesma pessoa tivesse um número de RG por estado. A nova carteira de identidade passa a ter apenas um número de identificação, além do formato digital que fica disponível no aplicativo gov.br. A emissão já está disponível em 12 estados brasileiros: o Acre, Alagoas,
Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E amanhã diversos municípios do Paraná vão estar envolvidos na chamada Caminhada do Meio-Dia, um evento que vai marcar o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Nossa repórter Luciana Macedo tem os detalhes. Olá! 22 de julho é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Paraná. O dia foi escolhido em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de Guarapuava. A lei que instituiu a data prevê que é dever do poder público realizar seminários, campanhas e outros eventos alusivos ao tema para conscientizar a população. Por conta disso, no próximo sábado, dia 22, a capital Curitiba e outros 60 municípios estarão realizando a Caminhada do Meio-Dia. O evento faz parte da campanha estadual Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. Em Curitiba, a concentração será na Praça Santos Andrade, às 11h30 da manhã, onde haverá uma caminhada com destino à Praça Osório. Dos outros 60 municípios que já confirmaram a participação na campanha, na região noroeste, Maringá é um deles. Aqui, a programação começará às 9h da manhã na Praça da Catedral. A secretária da Mulher, Terezinha Pereira, explicou como será o dia aqui na cidade. Nossa proposta, então, depois é descermos até o fórum, passarmos pela Câmara Municipal de Vereadores e retomarmos aqui neste ponto de encontro. Teremos falas, teremos apresentações culturais, os movimentos organizados de mulheres estarão presentes, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres estará presente fazendo esta ação em memória às vítimas do feminicídio no estado do Paraná. Nós mandamos fazer algumas cruzes, né, que é isso que vai dar este efeito em memória a essas mulheres que foram vitimizadas pelo feminicídio, e ao meio-dia os sinos da catedral vão dobrar. Então, da catedral e da igreja São José vão soar ao meio-dia quando a gente então desce para esta caminhada. A secretária falou ainda porque é tão importante a adesão e a participação da comunidade nesta campanha. Nós temos nesse país aí a cada 4 horas uma mulher sendo vitimizada pelo feminicídio. Os indicadores de feminicídio e de violência doméstica intrafamiliar estão crescendo assustadoramente no Brasil. E esta é uma pauta não apenas do poder público, mas é uma pauta de toda a sociedade civil organizada, de toda a sociedade brasileira. E essa participação interreligiosa que nós também vamos fazer neste sábado, ela é muito importante. A Caminhada do Meio-Dia é uma ação da campanha Paraná Unido no combate ao feminicídio, da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e que tem o apoio da TV Evangelizar. Pois é uma manifestação importantíssima, né, que ocorre neste sábado aí em dezenas de cidades paranaenses, essa manifestação contra o feminicídio, manifestação que deve mobilizar-se milhares de pessoas em várias cidades do estado do Paraná. Gente, vamos agora para um rápido intervalo. Você vê agora imagens aí da cidade de Campo Grande, está aí no seu vídeo, sobre a região, a indústria de celulose Eldorado Brasil está com processo seletivo aberto para 50 vagas de motoristas Tritrem. A seleção vai ser realizada de forma presencial no Senai do município de Três Lagoas. E as vagas são para o município que fica quase na divisa com o estado de São Paulo. As entrevistas estão marcadas para os dias 26 e 28, quarta e sexta-feira da semana que vem. Intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h33 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. E agora um alerta da NASA sobre o clima. Este mês de julho pode ser, segundo a agência norte-americana, o mais quente dos últimos milhares de anos no planeta. A NASA alertou que julho pode ser o mês mais quente já registrado em centenas, se não milhares de anos na Terra. De acordo com as ferramentas de monitoramento da União Europeia e da Universidade de Maine, nos Estados Unidos, neste mês vários recordes diários de temperatura foram quebrados. Gavin Schmidt, renomado climatólogo da Agência Espacial Americana, defende que, embora as estimativas tenham pequenas diferenças entre si, a tendência do calor extremo é inegável.
O cientista ressalta que a situação não pode ser atribuída apenas ao padrão meteorológico do fenômeno El Niño, um evento climático recorrente relacionado ao aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, que acabou de surgir. O cientista afirma que se observa um aquecimento generalizado, praticamente em todos os lugares, principalmente nos oceanos. Para Schmidt, há uma chance considerável de 2023 também ser o ano mais quente já registrado. As advertências do cientista surgem em um momento em que todo mundo tem sido abalado por incêndios e sérios alertas de saúde na última semana, além de novos recordes de temperatura. E neste cenário preocupante, a Grécia se prepara para novas ondas de altas temperaturas neste próximo fim de semana. Por lá, elas podem passar dos 43 graus. O risco de incêndios florestais continua alto em algumas regiões. O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis pediu nesta quinta-feira vigilância absoluta diante de uma nova onda de calor que atinge o país, com temperaturas que devem chegar a 45 graus Celsius neste final de semana. Autoridades anunciaram que todos os sítios arqueológicos, entre eles a Acrópole de Atenas, vão ficar fechados durante as horas mais quentes do dia. Funcionários da Cruz Vermelha distribuíram garrafas de água aos visitantes perto do monumento, o mais visitado do país, quando as temperaturas atingiram os 38 graus Celsius ao meio-dia de quinta-feira na capital. Depois de uma primeira onda de calor na semana passada, os termômetros vão voltar a passar dos 40 graus Celsius nesta quinta-feira. A situação melhorou em relação aos incêndios florestais que queimaram milhares de hectares nos últimos dias, mas centenas de bombeiros ainda continuam com o combate aos focos ativos a oeste de Atenas. O risco de incêndios continua alto perto da capital, na península do Peloponeso e no centro da Grécia. A baixa procura pela dose bivalente da vacina contra a Covid-19 tem sido motivo de atenção e preocupação no governo do Paraná. O repórter Lucas Marconsoni tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Lucas. Olá, muito boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que acompanham neste momento o Pauta Aberta. Exatamente isso, uma informação que chamou a atenção da Secretaria de Saúde aqui do estado do Paraná, porque apenas 15% da população aí tomou as doses de reforço contra a Covid-19. E isso chamou a atenção do governo do Paraná, porque foram aplicadas mais aí de 1.400.000 doses. Por isso, o governo tomou a iniciativa aí de criar uma campanha para incentivar a todos os paranaenses a tomarem a vacina contra a Covid-19. Lembrando que a pandemia da Covid ainda não acabou totalmente e a vacina é a única forma de mantermos aí a doença, o vírus controlado aqui no nosso país. Então a informação, Odilon, é aqui para o estado do Paraná, mas vale para todo o Brasil, exatamente. Se você ainda não tomou as doses de reforço contra a Covid-19, vá até uma unidade de saúde mais próxima da sua casa e se vacine, porque manter a caderneta de vacinação em dia é uma missão minha, é uma missão de todos. Odilon, eu volto com você. Valeu, Lucas. Está dado o alerta aí do nosso repórter, né? A importância da dose de reforço aí no combate à Covid-19. É importante que toda a população procure, né, o reforço da vacina. E ainda falando sobre saúde, um novo medicamento em teste para o tratamento do mal de Alzheimer trouxe resultados muito otimistas aos pesquisadores. Confira. Divulgado resultados positivos de um novo medicamento em teste contra a progressão do Alzheimer. Ele mostrou uma redução de até 60% da perda cognitiva associada à doença. Os testes foram feitos com pacientes entre 60 e 85 anos dos Estados Unidos. O remédio foi eficaz em impedir a progressão da doença em cerca de metade dos pacientes com sintomas ainda na fase inicial da doença. O Alzheimer é o principal tipo de doença, correspondendo entre 60% a 80% dos casos diagnosticados. No Brasil, estimativas mais recentes do Ministério da Saúde indicam que cerca de 1.200.000 pessoas diagnosticadas com Alzheimer no país. Agora a notícia é boa, hein, para aqueles que valorizam a prática das boas ações, do voluntariado e tem relação com saúde. Uma pesquisa apresentada pela Conferência Internacional da Associação de Alzheimer mostra, acredite, que as atividades beneficentes, como o voluntariado, por exemplo, garantem melhorias à saúde das chamadas atividades cognitivas. Em resumo, mais saúde ao cérebro na terceira idade. A pesquisa apresentada pela Conferência Internacional da Associação de Alzheimer aponta o voluntariado após a aposentadoria como uma atividade importantíssima para proteger o cérebro. A pesquisa relata ainda que o trabalho voluntário melhora a conservação da atividade cerebral.
Além de ajudar a comunidade, o voluntariado contribui também para manter a mente ativa, afiada e também envolve a memória, habilidades verbais e de raciocínio. Todos esses são detalhes que estão na pesquisa. Em estudos anteriores, ligações positivas já tinham sido identificadas entre o trabalho voluntário e as funções cognitivas. Então, preste atenção, além de ajudar o próximo, trabalhar como voluntário ajuda também a você manter a sua mente mais saudável, ativa, na busca, por que não, por mais satisfação a partir do voluntariado após cada boa ação realizada. O governo federal sancionou o projeto de lei que restabelece o programa de compra de alimentos dos pequenos produtores que atuam na agricultura familiar. Agora, pelo menos 30% da compra para alimentação pública deverá ter origem justamente nas pequenas propriedades pelo país. A iniciativa determina que, sempre que possível, pelo menos 30% das compras públicas de gênero alimentício deverão ser feitas de agricultores familiares e de pequenas organizações. Muito mais do que um estímulo aos pequenos produtores. É uma política já consolidada, já aprovada. Desde o início deste ano, já foram repassados mais de 50 milhões de reais para o programa. A nova versão conta com algumas atualizações. Entre elas está o aumento na cota individual que os agricultores familiares podem comercializar para o PAA, que passa de 12 mil para 15 mil reais em 3 modalidades: doação simultânea, formação de estoques e compra direta. A participação mínima de mulheres também foi ampliada de 40% para 50%. Esse é um dos pilares, aumentar a produção de alimentos. E o outro pilar é acabar com a fome no Brasil. O PAA foi criado em 2003, ainda no primeiro mandato de Lula, e retomado em março deste ano via medida provisória. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O novo formato prioriza a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único e, em seguida, para os povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias com pessoas com deficiência como dependentes. O projeto prevê ainda que 30% do valor para aquisição de alimentos do programa Cozinha Solidária seja destinado a pequenos agricultores. A lei que cria o Cozinha Solidária também foi sancionada nesta quinta-feira. Segundo o governo, o objetivo é fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população em situação de vulnerabilidade e risco social. O governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro. Vamos de futebol agora aqui no Pauta Aberta. Vai começar a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos. Sábado às 4 horas da tarde no estádio do Maracanã, o Flamengo enfrenta o América Mineiro. No mesmo horário, no Allianz Parque em São Paulo, tem Palmeiras e Fortaleza. Um pouco mais tarde, às 6h30 da noite na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Corinthians. Também às 6h30 da tarde na Arena Pantanal, tem Cuiabá e São Paulo. E ainda no sábado, às 9 horas da noite na Arena do Grêmio, o Imortal Tricolor recebe o Atlético Mineiro. No domingo, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, o Santos joga contra o Botafogo. No mesmo horário, às 4 horas da tarde, no Nabi Abichedi, o Bragantino enfrenta o Internacional. E no estádio Independência, o confronto é entre Cruzeiro e Goiás. Às 6h30 da tarde, no estádio de São Januário, o Vasco recebe o Atlético Paranaense. A rodada será concluída na segunda-feira, às 7 horas da noite, no estádio Major Antônio Couto Pereira, com o confronto entre Coritiba e Fluminense. Imagina ter o bairro do Recife na palma da sua mão, a cidade também. É só baixar o aplicativo Recifiando. Funciona como uma busca aos pontos turísticos, culturais e históricos da cidade. Pontes, rios, museus, praças, teatros, fortes, prédios e monumentos. Recife respira história, cultura e tradição. Seja você turista ou recifense, viver essa cidade é, sem dúvidas, um privilégio e um aprendizado constante.
Essas categorias que acabei de citar estão no aplicativo Recifeando, à disposição de todos que desejam aproveitar o Recife de um jeito inovador. O bairro do Recife na palma da sua mão. Foi por isso que o aplicativo Recifeando foi criado, para apresentar o potencial turístico da nossa cidade para os turistas, mas também para os recifenses. Tudo isso de maneira prática, acessível, moderna e criativa. O próprio recifense precisa redescobrir a sua história, ter o senso de orgulho, de pertencimento. Então, cada esquina a gente vai descobrir as belezas e os atrativos do nosso centro histórico. E o aplicativo Recifeando vem para isso, para somar, para facilitar, para dar informações sobre esses atrativos e, assim, organizar a programação para toda a família. Através de uma câmera e do uso de sensores de movimento, a ferramenta recria ambientes que já existem dentro da realidade virtual. Com isso, qualquer pessoa pode conhecer mais sobre cada ponto turístico. O aplicativo serve também como um roteiro, onde cada um pode escolher os destinos de acordo com a preferência. A cidade do Recife, no mês de férias, por exemplo, você pode fazer um circuito da poesia, visitando as estátuas, sabendo quem foi Antônio Maria, quem foi Naná Vasconcelos, Chico Sainz, e até a Rua da Moeda, entender como surgiu o movimento Mangue Beat ali, o que é que significam aqueles prédios, conhecer as igrejas históricas, porque muito recifense não faz ideia de que a cidade tem mais de 50 museus. Às vezes conhece 2, 3, só foi na época da escola, mas que tem museus incríveis, museus interativos, museus modernos, centros culturais. Aproveita para baixar logo o Recifeando. O aplicativo está disponível para Android e iOS. E se preferir, também pode dar uma conferida lá no site recifeando.recife.pe.gov.br. Muito legal. Olha, se você é do Recife e não sabia que a cidade tem hoje mais de 50 museus, está na hora de se atualizar, hein? É só baixar o aplicativo. Incrível a proposta, é a cidade do Recife, fácil, fácil, na palma da mão. Agora acompanha essa história que não é de pescador, não, e sim de mergulhadores. É isso mesmo. Em Taiwan, na Ásia, os aventureiros filmaram um peixe gigante. O vídeo viralizou pela grandeza do animal. Os mergulhadores acharam o peixe gigante em junho e o vídeo, que foi feito por eles, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Esse peixe, que é quase do tamanho de uma pessoa adulta, sem nadadeiras laterais, com escamas lisas e flexíveis e os olhos grandes, é uma espécie confundida com o peixe-remo e tem até uma lenda urbana que relaciona a aparição dele quando ocorrem terremotos. Mas especialistas afirmam que é o peixe-fita, que tem as mesmas características. Mas o diferente é que o peixe-fita não tem a nadadeira vermelha que o peixe-remo tem. Outro ponto que chamou a atenção dos mergulhadores, que em um lado do corpo é possível ver 2 buracos, que geraram curiosidade. Incrível esse peixão, ótimo para brilhantar as famosas histórias dos pescadores. Histórias dos pescadores, sem dúvida, e dos mergulhadores, é claro, principalmente desses que flagraram o peixão enquanto se aventuravam no fundo do mar, lá pela região de Taiwan. E para encerrar o Pauta Aberta desta sexta-feira, eu quero te convidar a acompanhar as imagens impressionantes do surgimento de um vulcão, é isso mesmo. É muita lava, gente, que escorre do topo da cratera para atingir os locais próximos, veja só. E essa quantidade impressionante, o mar de lava, indica um novo vulcão que está surgindo na região remota da península de Reykjanes. A primeira explosão ocorreu na última quarta-feira, dia 19 de julho. Câmeras aéreas capturaram o momento em que a lava eclode e corre pelas proximidades. Especialistas afirmam que a lava não deverá atingir povoados da localidade e que a formação está a aproximadamente 2.000 metros acima do nível do mar. O Centro de Pesquisas Sismológicas da Islândia relatou algumas preocupações relacionadas à erupção, a possibilidade de um eventual avanço da lava e o risco de novas fissuras eruptivas sem aviso prévio. Ou seja, é uma realidade que chama a atenção e que deixa em alerta os pesquisadores. Um novo cenário que também preocupa toda a população da Islândia. Impressionante a força da natureza neste processo do surgimento de um novo vulcão.
E com essas imagens impressionantes, incríveis do vulcão que surge na Islândia, hoje a gente se despede. Excelente fim de tarde, excelente fim de semana para você. Muito obrigado pela companhia. Temos novo encontro marcado para segunda-feira. Eu vou estar esperando você. Até lá.